Você sabia que o homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, às vezes chamado de pastor, às vezes chamado de bispo, ministro, não importa o título, mas o homem de Deus, que é aquele que faz a obra de Deus da maneira correta, da maneira ética, aquele que faz a vontade de Deus. Esse, biblicamente falando, ele tem a chave do reino dos céus. Vamos analisar esse texto, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Eu vou colocar aí na tela. Vamos ler. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles responderam: Uns dizem João Batista. Ou seja, ali João Batista já havia sido decapitado, porque estavam falando que Jesus era João Batista reencarnado. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus ele perguntou para os seus discípulos que estavam com ele já há 3 anos, falou assim: o que as pessoas falam de mim? O que elas pensam de mim? Então os discípulos falaram: Senhor, alguns pensam que o Senhor é João Batista, outros pensam que o Senhor é Elias, outros dizem Jeremias e outros profetas. Aí Jesus falou assim no versículo 15: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então Jesus perguntou para os seus discípulos: E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Então Pedro, que era chamado também de Simão, na verdade Pedro foi o nome que Jesus deu para ele, né? Porque o nome verdadeiro dele era Simão. Então Pedro foi o primeiro a falar assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: Olha, você é feliz, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que revelou que eu sou o Cristo para você. Aí Jesus, presta atenção agora no versículo 18. Aí Jesus fez uma promessa para Pedro. No versículo 18, Jesus falou assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, versículo 19. Dar-te-ei as chaves, está no plural, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, pessoal, assim como Pedro honrou o Senhor Jesus, falando: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, ao mesma hora, revelou: Olha, foi o Espírito do Deus Pai que te demonstrou isso, que abriu os seus olhos e fez você ver. Aí Jesus já galardoador, Pedro, já deu uma recompensa: Olha, você é Pedro, e sobre a minha igreja eu vou edificar essa pedra. E aí Jesus falou assim: Eu te dou as chaves do reino dos céus. A partir de agora, o que você ligar aqui
vai ser ligado lá em cima. O que você desligar aqui, vai ser desligado lá em cima. Ou seja, pessoal, autoridade. Jesus estava dando autoridade para Pedro. E hoje, Pedro já está com Jesus. Hoje, quem tem essa autoridade? Essa autoridade, essas chaves do reino dos céus, está com quem? Está com os verdadeiros homens de Deus. Eu vou falar pastor, mas estou generalizando. Os verdadeiros homens de Deus. Então, o pastor, na verdade, o salário do pastor, a recompensa do pastor é essa. É ele ter essa autoridade. Ele é uma referência. Ele é uma autoridade. Na verdade, pessoal, vocês não sabem, mas principalmente o pastor da nossa igreja, ele passa por muitas situações difíceis. Nunca foi fácil ser pastor. Nunca. Porque é uma vida como o Senhor Jesus falou na Bíblia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma vida de abnegação diária. Porque a primeira coisa, você vai para um lugar que você não quer ir. Tá? Você é enviado. Ninguém aplica, olha, eu gostaria de trabalhar ali no norte, ou no sul, ou nesse estado, ou nesse... Não é assim. Você é enviado. Olha, você está indo para tal lugar. Sim, senhor. Então você vai. Tá frio, tá calor, se é tua língua, se não é. Difícil, pessoal, é difícil. E você tem que se adaptar, costumes, comida, você fica longe das pessoas que você ama, porque você optou em ser um servo de Deus. Qual é a sua recompensa? A sua recompensa é financeira? Coitado, não é. Porque o pastor, principalmente na nossa igreja, ele recebe suficientemente para sobreviver. Eu fico só a imaginar nessa época difícil agora, com Covid, só negando a si mesmo. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar a explicar para vocês que qual é a recompensa daqueles como Pedro que trabalha na igreja para anunciar o evangelho. Qual é a recompensa? A recompensa é que eles têm a chave. Ele tem a chave. Se você ainda não percebeu, a chave é aquela que abre e fecha. É aquela que te dá acesso. Então, o homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, ele tem acesso. O céu é aberto para ele. Estou falando daqueles que vivem em obediência, tá? Existem Judas, Jesus tinha 12 discípulos. 11 eram bons e um era um ladrão, uma pessoa dissimulada. Então, não confunda. Pedro era um dos seus discípulos. Então, para Pedro, Jesus falou assim, eu te dou a chave do reino dos céus. O que você ligar aqui, Pedro, vai ser ligado lá. O que você falar aqui em concordância vai ser concordado lá. O que você desligar. Quer dizer, Jesus está falando assim, olha o que eu estou te dando, uma bênção muito mais do que física. Uma bênção muito mais do que um carro, do que uma casa, do que um prédio, do que um salário. Você vai ser um diplomata do reino dos céus. Você vai ter autoridade. A bênção vai passar, antes de chegar no povo, vai passar pelo pastor. Ela vem do céu, ela passa pelo homem de Deus e ela chega pelo povo. Entendeu? Repito, não estou falando de Judas, tem muito Judas. Tem muitas pessoas que são dissimuladas, que são burras. Por quê? Porque trocam essa bênção espiritual, essa autoridade, elas trocam a chave do reino dos céus por uma bênção material. Não é inteligente. Elas literalmente fazem o que Esaú fez quando Jacó falou assim, me venda o direito da primogenitura. Eu estou com fome. Ah, tá bom, eu vendo, me dá aí as lentilhas. Quer dizer, ele desprezou as coisas espirituais
e focou nas coisas físicas. Então, Judas também cometeu esse erro. Ele amou mais o dinheiro, as 30 moedas de prata, do que o compromisso com o Senhor Jesus. Então, existem pastores maus que também visam apenas esse lado, material, porque nunca tiveram encontro com Deus, são burros. Agora, existem aqueles que se sacrificam, que têm se autonegado, que têm vivido uma vida difícil. Em que sentido? Eles vivem para os outros. Eles não fazem o que eles querem. Eles vivem para os outros. Eles vivem para cumprir o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Eles estão distantes, num país difícil. E imagina, pessoal, os pastores que estão na Venezuela, pastores que estão em países pobres. Aqui a gente reclama de barriga cheia. Lá não tem nenhum tipo de entretenimento, não. Entretenimento é dormir. Hoje vou dormir um pouquinho mais. Glória! É isso. Então, a recompensa que o Senhor Jesus deu, é essa. Está aqui a chave. A chave está aqui. É sua. Use com sabedoria. Então, o homem de Deus tem autoridade para te abençoar. O homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, se ele falar, vai acontecer isso? Vai acontecer, porque os anjos, ele tem o apoio lá de cima. Deus vendo que ele é homem de Deus, então, o que acontece? Falou que é igual Elias. Vai chover? Vai chover. Não vai chover? Não vai chover. Entendeu? É autoridade, tem poder, tem autoridade. Um dia o bispo David me ensinou isso. Ele falou assim: se você está dirigindo o seu carro na rodovia, você está lá, e de repente, lá na frente, aparece um guarda rodoviário. Ele fica no meio da pista e ele faz assim. Ele faz assim. O que você vai fazer? Você vai parar o seu carro. Por quê? Porque ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Ele é uma pessoa vestida de autoridade. Ele é um guarda rodoviário. Ele tem autoridade para te parar, para te pedir os documentos, para verificar. Então, assim é o homem de Deus. Ele tem poder, não que venha dele, mas essa vida de abnegação, essa vida que ele vive, restrita, muitas das vezes apertada, uma vida que muitas das vezes você não come nem o que você quer, você não tem condição. Essa que é a verdade. Eu não quero falar muito, mas qual é a recompensa? Você tem a chave do reino dos céus. O que você ligar aqui, vai ser ligado lá. E o que você desligar aqui, vai ser desligado lá. Então, se você está assistindo isso, e caso você seja um pastor, foque nisso. Toda essa vida de abnegação, de autonegar-se. Lembra quando Jesus falou, o filho do homem não tem nem onde encostar a cabeça. Pensa, e é assim mesmo. O que nos consola, o que nos conforta, é que o que ele fala acontece. Elias falou para a mulher, não temas, faz como falaste, mas primeiro faz um pequeno bolo e dá para mim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, não faltará. E não foi assim? Você sabe que a mulher fez, né? E o milagre aconteceu por vários meses. E aí, eventualmente, o filho dela teve um problema, estava calor, e o filho dela morreu. E Elias orou, o filho dela reviveu. E ela falou, agora eu sei que você é um homem de Deus. Então, o homem de Deus, ele é assim. Ele profetiza, mas não é esses profetas palhaço que tem por aí, não. Entendeu? É profeta que profetiza a palavra de Deus, a Bíblia. Aqui, ó.
Não é esses profetas que, o Senhor está me falando. Isso é palhaçada. É aqueles que interpretam a Bíblia, a situação, e fala, vai acontecer isso na sua vida. Se você fazer assim, Deus vai fazer assado. Por quê? Porque você tem a chave. O pastor tem a chave. Um abraço.